Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 21 de maio de 2020, às 20 horas e 50 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus amigos, meus alunos do quinto período do curso de Direito da ProMinas. Estamos aqui nos encontrando nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus que estamos nos deparando até os dias de hoje. Já comunico a todos que isso não é impedimento algum para a gente seguir na nossa jornada, como temos feito todos os nossos encontros sendo realizados pelo Hangouts Meet. No que diz respeito à questão que envolve esse nosso encontro de hoje, como já comunicado anteriormente aos alunos, toda a nossa aula está sendo inteiramente gravada e posteriormente eu vou estar disponibilizando como estudo dirigido lá no Pincel Atômico da Prominas e também lá no meu canal do YouTube, para quem tiver interesse e disponibilidade, não só da Prominas ou outros alunos que eu tenho também, tenham a possibilidade de verificar esse conteúdo, estudar através também do meu canal do YouTube, tá bom? Em relação à nossa caminhada de hoje, o que veremos? Vamos tratar sobre provas, falando da prova documental, falando da prova testemunhal, falando da prova pericial. E também, posteriormente, essa nossa análise que trata de conteúdo, eu vou falar com meus alunos da Prominas sobre as questões objetivas que eles fizeram na semana passada na prova que tiveram online, tá bom? Então, essa é a nossa caminhada e, em relação a ela, também reforço aos meus alunos da Prominas que aqui estão, que já existe um material complementar lá disponibilizado para vocês no pincel atômico da. Tá bom? Show de bola, então. Vamos iniciar nossa caminhada, vamos começar. Nossa caminhada hoje, ela vai ser iniciada verdadeiramente, mas antes eu só colocar aqui, um instante, permitir, maravilha, só a questão de chamada Altsmiths faz já está acionada aqui também. E aqui em relação à caminhada, hoje especialmente nós vamos iniciar a partir do artigo 396, tá bom? Do Código de Processo Civil. Uma outra importante também situação, quem tiver maior conforto, disponibilidade de ver tudo através dessa questão que envolve o nosso material, essa questão que envolve essa nossa caminhada aqui, seja no Hangouts Meet, também está disponibilizada lá no Pincel Atômico ao vivo, tá bom? Se eu faço chamada em toda aula o sistema está ligado, viu, Jamil? Eu ainda não lancei as questões de presença, mas logo mais vou tentar lançar, tá bom? Vamos então iniciar nossa jornada, caminhada aqui pelo início, pelo começo, e antes de falar especificamente da prova documental, eu quero falar primeiro da exibição de documento ou de coisa, que é realmente uma situação que pode ser analisada, que pode ser verificada dentro de um processo civil. E aqui tem o artigo 396, que fala para a gente uma questão muito relevante, muito importante. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontra em seu poder. O que quer dizer isso? Pode ser que um documento, um elemento, no que diz respeito à questão que pode vir a ser prova aqui no processo, esteja com outra parte. Então, por exemplo, eu sou o autor e o documento que eu quero que seja analisado está com o réu. Vamos imaginar um livro contábil, ele está guardando. Eu quero utilizar esse documento, mas eu não tenho acesso. Eu vou e solicito um pedido formulado para o Poder Judiciário, para o juiz, requerendo que aquele documento, que aquela coisa venha a ser apresentada, exibida aqui no processo. O juiz, analisando aquela situação, poderá sim exigir que aquele documento, que aquela coisa venha a ser exibido aqui no processo civil, tá bom? É uma previsão que vem garantir, que vem possibilitar esta situação. E o que precisa conter no pedido para que o juiz determine a exibição do documento ou da coisa? Primeiro, a individualização da questão do documento ou da coisa que você requer, que você exige a exibição no processo. Segunda situação, qual a finalidade dessa prova? Indicando quais são os fatos que aquele documento, que aquela coisa, ele vai vir auxiliar
ao ser exibido no processo, tá bom? E também as circunstâncias que vão justificar a necessidade da exibição daquela coisa, daquele objeto, daquele documento aqui no nosso processo, tá bom? Perfeito, então. Deve ser apresentado? Sim ou não? Sim, o documento tem que ser apresentado. Isso é uma questão que vai afetar a análise do juiz sobre aquele caso concreto que está sendo levado ao Poder Judiciário. Pergunta: mas e se a parte que tem a obrigação de apresentar aquela coisa, aquele documento, ela opte por não apresentar? Ah, esqueci, não quero apresentar documento, ou então, eu não vou apresentar aquela situação, eu prefiro não apresentar, eu não quero. O juiz não admite no processo recusa, tranquilo? Especialmente se a gente pegar o artigo 399, deixa eu colocar até para vocês aí, que fala sobre essa questão que o juiz não admite recusa. Vou colocar agora aí no Hangouts Meet para vocês. Acabei de colocar. O 399 deixa claro para a gente lá no CPC, em regra geral, o juiz não admite no que diz respeito a essa apresentação do documento, essa apresentação dessa questão. Essa questão de foro íntimo, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa situação. Seria uma exceção. Mas a regra geral é que o juiz vai determinar, analisando e determinando, exigindo que aquele documento seja apresentado, tá bom? No que diz respeito a essa apresentação, se a pessoa não vier a fazer, o que acontece? O artigo 400, lá do Código de Processo Civil, ele vem nos informar essa decisão sobre o pedido de exibição de coisa ou de documento, tá bom? O artigo 400 está aí na telinha para vocês já. E até complementando o que nosso amigo Jamil comentou aqui, é algo importante. Primeiro, o juiz, ao decidir aquele pedido, ele, caso a parte não tenha entregado, ele vai admitir como verdadeiros os fatos que se objetivava provar através daquele documento ou daquela coisa. Então, o primeiro, a penalidade processual para aquela parte que exigiu, que devia ter realizado a apresentação da coisa ou do documento, é que o juiz vai, em regra geral, admitir como verdadeiro aqueles fatos que se objetivava provar com aquela situação, tá bom? Em relação a isso, primeiro detalhe que está no artigo 400. O requerido não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398. Que prazo é esse? 5 dias. Se o requerido não, se aquele réu, ele não vem realizar a justificativa ou vem explicar a situação no prazo de 5 dias, é presumido verdadeiro. Ou então, quando a recusa for havida como ilegítima. E aí entra essa questão que a Jamile, por exemplo, está nos informando. Eduardo, mas e se for uma questão de foro íntimo, por exemplo? Se for uma questão que envolve, por exemplo, um segredo, envolve uma situação que realmente pode vir a gerar algum desgaste. Nessa situação, o artigo 404 do CPC, ele tem 6 incisos, vou colocar aí para vocês agora, os 2 primeiros incisos, e agora eu coloco os outros 4, que são 6 incisos lá no 404, que vem falar dessas situações que possibilitariam, eventualmente, até respondendo a Jamile, a não apresentação, a justificativa, o que se entenderia como uma justificativa plausível, tá bom? Questões que envolvem relação familiar, foro íntimo, questões que envolvem eventuais condutas que podem ser aplicadas como criminosas, seja para pessoa ou para terceiros, ou para pessoas até o 3º grau, parentes como um todo. Então, situações que são justificáveis e que, quando elas ocorrem, elas dão a possibilidade para que se tenha a justificativa de não apresentação do documento ou daquela coisa que é exigida e que é determinada pelo juiz que venha a ser apresentada aqui no processo, que venha a ser exibida aqui no processo. Só que tem uma outra observação que se faz. Aqui nós estamos falando, nesse primeiro momento, de o juiz determinar a exibição de coisa ou de documento
que está com uma das partes. Maravilha. Mas faço uma pergunta. E se estiver com o terceiro? É possível se determinar que um terceiro venha ao processo exibir um documento ou uma coisa? Lembre-se, aqui no processo eu busco verdadeiramente a efetivação da justiça. E aí, eu coloco na tela para vocês o artigo 401, porque ele fala que o documento ou coisa, quando estiver em poder de terceiro, o juiz poderá ordenar citação para responder no prazo de 15 dias. O terceiro também pode ser obrigado a vir aqui no processo fazer a exibição daquele documento ou daquela coisa, simples assim, tranquilo? No que diz respeito a essa situação, pode-se chegar ao ponto, inclusive, que é o que está no artigo 403, parágrafo único, de numa eventual recusa de apresentação do documento pelo terceiro, se realizar apreensão, utilizar de força policial, porque aqui entendam, o juiz só vai analisar e possibilitar exigir verdadeiramente a exibição dessa coisa ou desse documento se houver plausibilidade. Se o terceiro eventualmente não quiser apresentar, aí o que acontece com ele? Porque está lá no artigo 403, parágrafo único do Código de Processo Civil. E eu vou colocar para vocês aí agora, só colocar aqui 403, só para a gente não se perder. Parágrafo único. E falar do que vem a acontecer, o que pode vir a acontecer com o terceiro quando ele tem de apresentar a coisa ou o documento e não o faz. Lá no parágrafo único do 403 fala que se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo ainda da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Está deixando claro aqui, se o juiz exigir a apresentação de um documento ou de uma coisa, tem que ser cumprida, seja pelas partes ou mesmo por terceiros. Se não o fizer, cuidado, viu, gente, pelo amor de Deus. Aqui é poder judiciário, aqui não tem brincadeira. Então vai ficar chorando. Vai, não. Estou falando aí com vocês mecanismos práticos que vão efetivar a apresentação e, em caso de não apresentação, por uma eventualidade ou por uma escolha daquele terceiro, vai ter punições que considero severas, tá bom? Maravilha, então. Isso aqui são questões de exibição de documento e coisa. Ainda não estamos falando da prova documental como um todo, tá bom? Aqui é a exibição. Isso acontece? Sim. Em várias situações, por exemplo, práticas em que eu atuo como advogado em alguns processos, já exigi apresentação de documentos. Isso acontece, por exemplo, com uma incidência razoavelmente comum em situações que envolvem, por exemplo, falência, recuperação judicial, quando você, por exemplo, está tendo uma dissolução societária e quer ter acesso, por exemplo, aos livros contábeis que um determinado sócio está em posse, que possibilita ter acesso a documentos e, principalmente, por que existe essa questão de exibição de coisa e documento? Para evitar que as partes busquem acesso a esse documento, essa coisa, usando a força. Porque se não tiver um mecanismo coercitivo, o que você vai fazer? Você vai querer ir lá no local e pegar a força, me dá aqui esse livro. Não, eu não posso permitir que isso aconteça, porque isso poderia levar a atos de barbárie, atos de verdadeira anarquia social, que não se permite. O Estado, quando puxou para si a responsabilidade de solução dos conflitos sociais, ele puxou também a necessidade, automaticamente, de fazer valer as suas determinações. Aí existem punições. Quando é parte, aquilo que está indo ser provado vai ser considerado verdadeiro. Quando é terceiro, pode ser aplicada a pena de crime de desobediência, multa, busca e apreensão, qualquer situação que efetivamente vai conseguir fazer cumprir
a determinação que foi imposta pelo juiz. Tranquilo? Você poderia explicar, por favor, o parágrafo único lá do artigo 404? Parágrafo único do 404, que fala da questão da exibição. Se os motivos de que tratam os incisos primeiro a quarto, o primeiro a quarto é concernente a negócio da própria vida da família, a apresentação puder violar dever da honra, publicidade redundar em desonra a parte ou a terceiro, bem como parente seu até o terceiro grau, ou lhe representar perigo de ação penal, sua exibição acarretar a divulgação de fatos cujo respeito está, por estado ou profissão deve guardar sigilo, nessa situação, que envolve aqui o parágrafo único, determina-se que se esses motivos que tratam dessas questões disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exibirá a outra em cartório para dela ser extraída cópia repográfica de tudo sendo lavrado ato circunstanciado. O que quer dizer isso? Na prática, que se tiver algum documento que ele não seja na sua integralidade, situações que afetam efetivamente essa questão, se possibilitará a apresentação do documento e manterá, eventualmente, o sigilo nas partes que se entenda estarem ali resguardadas no artigo 404, inciso 1º ao inciso 4º, tá bom? Conseguiu entender? Me dá o joinha se sim, minha amiga. Eu quero saber. E não só para Jamil, para todos. Em relação à exibição de documento e coisa, tá show de bola? Estão me seguindo? Estão me compreendendo? Sim ou não? Dá o joinha aí, dá o paz aí que eu quero saber. Vocês gostam? Vocês sabem que eu gosto da interação para a gente ficar sabido e continuar a jornada. Maravilha, então. Ok, ok, sim. Perfeito. Vamos seguir, então, nossa caminhada e vamos falar agora da prova documental. Essa aparece muito no processo. Prova documental é documento, maravilha. Mas primeiro vamos falar da força probante dos documentos. Primeiro detalhe, quero fazer uma diferenciação com vocês. Existem os documentos que são públicos e os documentos que são particulares. Anotem isso que é importante. Existem aqueles documentos que são públicos e aqueles documentos que são particulares. Tá bom? Maravilha. Qual que é a grande diferença? Olha o que está aí primeiro em relação aos documentos públicos. O artigo 405 fala para a gente, o documento público faz prova não só da formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, tabelião ou servidor declarar que ocorreram em sua presença. Qual que é a grande diferença? Em regra geral, o documento que é público, ele tem uma presunção de boa-fé, uma presunção de veracidade. Para se questionar aquele documento, você tem um trabalho muito maior do que quando se busca questionar, por exemplo, um documento particular. Então, parte-se de um pressuposto inicial, que aquele documento público ele é válido, ele é legal, e tudo que está sendo dito presume-se como algo verdadeiro. Tranquilo? O documento particular, ele tem a possibilidade de fazer comprovação das situações? Sim. As datas ali expostas são presumidas também como válidas? Sim. Mas entenda, a questão que envolve o documento particular, ele tem uma possibilidade de, numa eventualidade, querer se questionar aquele documento, tá bom? Mas eu tenho o direito de juntar todos aqueles documentos, sejam públicos ou particulares. Até se voltarmos na teoria geral da prova, eu posso utilizar como prova qualquer meio moralmente aceitável. Vocês lembram disso? Quando a gente falou lá da questão que envolvia a teoria geral da prova, se for moralmente cabível, se for moralmente aceito, se for legal, perfeito. É possível se realizar aquela prova como utilizar aquela prova dentro de um processo, tá bom? Perfeito, então. Só que nesse ponto, eu quero deixar claro,
É que se prove em contrário, porque também no direito, em especial aqui no processo civil, não se presume má-fé. Má-fé tem que ser provada. Os documentos são válidos. Quando assinados por um advogado, por exemplo, confirmando aquela situação, parte-se de um pressuposto que são verdadeiros, salvo se tiver vícios que são muito claros, vícios que são esdrúxulos, situações que facilmente se comprovariam que aquela situação ela é algo que realmente se trata de algo falso. Se for uma situação muito clara, tudo bem, mas em regra geral não se trata de situações dessa forma. Para provar a má-fé, você que está alegando vai ter que buscar processualmente comprovar aquelas suas alegações, tá bom? No que diz respeito a isso, eu quero agora ressaltar, em relação ao documento, um outro artigo, o 412. Está aí na telinha do Hangout Meets para vocês, e fala assim: o documento particular de cuja autenticidade não se duvida, prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Meus amigos, o que quer dizer isso? Quando eu tenho um documento que ele é a autenticidade dele, um documento particular, não se duvida, não se questiona, tudo que está ali elencado como uma declaração é considerado, é presumido como verdadeiro no que diz respeito à questão que envolve aquela questão de atuação prática no processo, aquilo que é requerido através daquele documento como prova. Se não houver dúvidas, se não houver questionamentos quanto à veracidade daquele documento particular, aquela declaração que ali está exposta, ela é atribuída ao seu autor, a quem fez a declaração, vai ser utilizada no processo. Tranquilo? Um detalhe: documento é uma das coisas que mais se tem como prova na vida prática de advogado, porque, eventualmente, qualquer situação que é registrada pode ser considerada um documento. Então, é uma das provas, se não a que mais se utiliza na vida prática processual. Tá bom? Maravilha, então. Pergunta: eu tenho o documento como objetivo de buscar a comprovação de alguma situação. Maravilha. E aí? Se eu tenho, por exemplo, situações que realmente são até novidades que eu coloco, inovações, e aí eu falo, por exemplo, de uma situação que hoje já é mais comum, só que antigamente se tinha uma peculiaridade quando se tratava disso, que é verdadeiramente fotos. Fotos podem ser utilizadas como documentos? Sim ou não? Claro que sim. E aí, meus amigos, o artigo 422 fala para a gente uma questão clara: qualquer reprodução que seja realizada, mecânica, como fotografia, filmagem, gravações, podem ser aqui utilizadas aqui para fazer prova de fatos, tá bom? No que diz respeito a essa questão que envolve as alegações feitas dentro de um processo. Hoje, cada vez mais, se tem utilizado, por exemplo, fotos digitais, redes sociais. É sim uma questão que é novidade, tem sido utilizada, mas é moralmente aceito e pode ser colocado aqui no processo, tá bom? E eu quero deixar claro um detalhe: existem documentos que são específicos para alguns tipos de ação e também tem uma importância tremenda, como também o que está lá na parte do artigo 417, 18, 19 e 20, que fala para a gente de documentos e livros que são vinculados a questões empresariais. É o que eu falei com os senhores. Eu, por exemplo, atuo em algumas situações que envolvem dissolução societária. Existe uma sociedade empresária, e essa sociedade vem a ser finalizada. Uma das questões que se analisa, ou então também processos de falência, recuperação judicial, questões que, por conta, infelizmente, dessa pandemia, vão ter uma atuação maior, uma busca pelo poder judiciário maior nessas situações,
várias sociedades, empresários individuais, felizmente, estão iniciando recuperação judicial, ou mesmo processo de falência, por não ter condição mais de arcar com as dívidas que possuem. Livros contábeis são documentos essenciais para se utilizar. Buscar, por exemplo, livro caixa da empresa, livro de registro, o livro que trata a questão daquela vida empresarial, é sim um documento fundamental numa eventual ação que envolve, por exemplo, uma sociedade. Tranquilo? É algo que deve ser analisado com cautela, com uma análise minuciosa, inclusive, a depender, eu posso pedir para juntar o livro contábil, e pode ser que eu ainda tenha que pedir à frente uma prova pericial para conseguir explicar o que está naqueles livros. Porque, por exemplo, alguém aqui que está ao vivo já teve contato, por exemplo, com a área contábil? Pegou um livro de contabilidade, por exemplo, uma empresa, um livro de contabilidade de uma empresa grande, de uma organização empresarial que tem algo que realmente é complexo. Não é fácil. Wagner falou que sim. Meus amigos, é fácil mexer, Wagner? Fala aí. É uma coisa difícil. Para quem não tem um contato, quem nunca teve experiência, realmente, a Verônica é contadora, então, meu Deus do céu, ela tem essa noção muito mais aprofundada, que se você não tem uma técnica, não tem um costume, nunca teve um contato, pegar um livro contábil, a pessoa fica lá parada, passando folha e não sabe entender. Então, muitas vezes, essa questão empresarial, você junta o documento e depois ainda você tem provas periciais para se realizar mais à frente. Maravilha. Mas vamos passar dessa questão. Eu quero fazer uma ponderação para vocês que é muito importante. Documentos. Falei, existem os públicos e que existem também os documentos particulares. Maravilha, tá lá todo bonitinho. Meus amigos, pergunta. Eu posso declarar que aquela fé, aquela presunção de boa-fé de um documento, seja público ou seja particular, ela veio a acabar? Sim ou não? Pergunta melhor. Um documento, quando juntado num processo, seja um documento público ou um documento particular, ele pode não ter validade? A resposta é sim. Se a gente ainda caminhar dentro do processo civil e for lá no 427, que já está aí na telinha para vocês, uma coisa importante deve ser ressaltada. Cessará a fé do documento público ou particular quando declarada judicialmente a sua falsidade. E ainda lá no artigo 427, mas agora no seu parágrafo único, que já está aí para vocês na tela, fala para a gente o que seria essa questão que envolve falsidade. E a falsidade consiste, primeiro, em formar documento não verdadeiro, um documento que não é verdadeiro, e segundo, alterar um documento que é verdadeiro. A primeira situação, eu crio um documento, questão até criminosa, especialmente documentos públicos. Então, tranquilo? E além disso, alterar documento verdadeiro. Eu pego um documento verdadeiro, passo um ROX, sim. Lógico que passa um ROX. Mas eu tô querendo, aí é muita, não, a pessoa que passa um ROX, um documento, para tentar fazer ele virar um documento diferente, ela não pode ser punida porque a pessoa olha para ela e fala, não é possível. O juiz fala, você deve estar brincando. Lógico que existem situações, pessoal, eu costumo falar de falsidades que são muito bem feitas mesmo. Mas, eventualmente, se for declarada a falsidade, por óbvio, que vai cessar aquela fé ao documento, seja o público ou particular. Declarado judicialmente a falsidade, ela, por óbvio, vai perder a fé pública. Tá bom? Show de bola. Neste ponto, eu quero ainda fazer uma outra análise, mas agora voltada só para os documentos particulares, porque é uma questão especial que é abordada, que é tratada pelo artigo 428 lá do CPC. Está aí na tela para vocês do Hangout Smith. Fala especificamente para a gente
de quando se perde a fé, o documento particular, especificamente do particular. Aqui não é questão de falsidade. Falsidade é o que está no 427, perde tanto o público como o particular, vai perder a fé. Mas aqui nós estamos falando especificamente do documento particular. E fala que vai se perder a fé quando, primeiro, for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Segunda situação, documento assinado em branco for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Nestas situações, vai se possibilitar perder a fé do documento particular. Notem, aqui eu ainda não tenho aquela declaração de falsidade do Poder Judiciário, porque quando eu tenho, eu sigo o 427, é mais tranquilo. Aqui é uma situação especial e voltada especificamente para documentos particulares, tá bom? No que diz respeito à questão documental, é aí que envolve também essa questão de falsidade. Tem uma pergunta para vocês. De quem é a obrigação de provar se o documento é falso ou se ele é verdadeiro? Tem alguém que tem obrigação? Tem. É o que está para a gente lá no 429 do Código de Processo Civil. O que fala para a gente? Incumbe o ônus da prova quando, primeiro, se tratar de falsidade de documento ou preenchimento abusivo, a parte que argue. Você está falando que o documento é falso. Você está falando que houve um preenchimento abusivo, você que está falando tem a obrigação de provar. Simples assim. O documento continuará presumindo-se verdadeiro enquanto você não provar isso. Segunda situação, quando se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Está se questionando a autenticidade daquele documento, de quem é a obrigação de provar que aquele documento está certinho, de quem foi que o produziu. Tá bom? Show de bola. Só que eu tenho uma pergunta. Eu não vou questionar aqui, por exemplo, essa falsidade de uma forma descontrolada. Eu tenho um procedimento a seguir. Esse procedimento inicia-se lá no 430 do CPC. O que fala para a gente lá? A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica, que é a impugnação à contestação, ou no prazo de 15 dias a partir da intimação da juntada de documento nos autos. Vou realizar esse pedido, essa arguição de falsidade no prazo de, ou na contestação, aí é o réu que fará isso, ou na réplica, que é a impugnação à contestação, o autor que fará, ou no prazo de 15 dias. Juntou um documento novo no processo, eu tenho 15 dias para questionar a questão que envolve a falsidade daquele documento, tá bom? A parte, quando a requerer, essa questão, essa falsidade, será resolvida como uma questão incidental pelo juiz. A parte que está arguindo a falsidade do documento, ela vai justificar os fundamentos daquela sua pretensão e, deixando claro que eu tenho o respeito aqui da questão que envolve a ampla defesa, o contraditório, a parte que está sendo se questionado o documento, ela também vai poder se manifestar no prazo de 15 dias. Depois da parte a quem se questionou aquele documento se manifestar, como se trata de uma arguição de falsidade, no prazo, depois de passar do prazo de 15 dias, vai se encaminhar aquele documento para uma análise pericial. Tranquilo? Só existe uma situação quando se trata de arguição de falsidade em que eu não vou para a perícia. Não se vai para o exame pericial quando a parte que produziu o documento concordar em retirar aquele documento do processo. Maravilha. Se não fizer isso, vai para um perito. Declarada a nulidade, declarada a falsidade do documento, ele não tem mais validade dentro do processo, não pode ser analisado pelo juiz, ele verdadeiramente, em até respeito ao artigo 427, que vimos agora, anteriormente, vai perder a fé aquele documento, tá bom?
Muito se questiona, por exemplo, aí você pode me falar, Eduardo, quando que poderia ter essa questão? Várias situações aqui no meu escritório, por exemplo, já atuou, de negativações indevidas que são feitas por fornecedores em casos de estelionato. A pessoa pega seu CPF, seu RG, vai numa loja X, vai num banco Y, pega um empréstimo e assina documentos. E aí o banco, ou mesmo a instituição comercial a qual você, teoricamente, foi lá comprar, junta os documentos e fala, não, aqui é a assinatura. Em muitas situações dessas, a gente questiona o quê? A veracidade daquele documento. E como é que vai se provar isso? Existe uma perícia, por exemplo, que é voltada só para assinatura, e chama perícia grafotécnica. A perícia que é voltada para análise se os traços da assinatura condizem ou não com os traços daquela pessoa. Até isso se prova dentro do processo. E, eventualmente, você vai questionar para provar que aquele documento é falso. Maravilha. A prova documental, ela tem um momento para ser produzida. Isso nós sabemos. Mas que momento é esse? Se formos lá no 434, está aí na telinha para você já, é claro, o autor tem que juntar os documentos na petição inicial, o réu tem que juntar os documentos na contestação. Tranquilo? Maravilha, então. Porém, e aí eu quero colocar uns 10 asteriscos, isso é muito importante na vida prática. Coloco o asterisco no 435. Que lá no 434 é a regra geral do momento de apresentação da prova documental. O autor vai fazer a apresentação na petição inicial, o réu vai fazer a apresentação na contestação. Essa é a regra. O 435, ele traz a exceção. É você poder juntar o documento em outro momento. E aqui no 435 fala que é lícito as partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos. Grifem isso. Documentos novos para se utilizar como prova, tá bom? E um detalhe importante. É possível a juntada desses documentos depois da petição ou da contestação também, quando o documento ele não é novo, mas se tornou conhecido depois, ou mesmo acessível, disponível, depois de já ser feita a petição inicial ou a contestação. Nessa possibilidade também eu posso juntar, eu poderei dar a possibilidade de juntar aqui, né, pessoal, esse documento que eu considero como novo. Situação que aparece depois da petição inicial, contestação, novidade, é documento novo, ou mesmo aquela que eu só tive acesso a ela depois, eu provando isso ao juiz, poderá ser juntado dentro do processo. Tá bom? A parte, quando vai falar do documento, ela pode impugnar a admissibilidade do documento, impugnar a autenticidade, iniciar um incidente de arguição de falsidade, ou mesmo manifestar especificamente sobre o conteúdo. Eu costumo falar que vários advogados se preocupam muito com essa questão de a petição inicial, é sim importante, ou mesmo vou analisar a contestação para bater em cada ponto, isso é sim importante, mas tomem muito cuidado. Pode ser que um ou outro documento influencie diretamente a análise do Poder Judiciário, e como juristas, como operadores do direito, que logo serão na vida prática, tenham atenção especial aos documentos. Não analisem só a petição. Analisem também os documentos, porque através deles vocês podem, por exemplo, ganhar uma ação. Tá bom? Só que tem uma peculiaridade. Quando eu apresento um documento, no processo, se nós formos lá no artigo 437 do CPC, no seu parágrafo 1º, deixa claro uma situação até que respeita o contraditório e a ampla defesa. Sempre que uma parte juntar documento no processo, a outra parte vai ter 15 dias para se manifestar. Tranquilo? Isso é fundamental para resguardar o devido processo legal, o contraditório, a própria ampla defesa. Tá bom? Também aqui como documento, o juiz poderá requisitar de repartições públicas questões
de certidão ou qualquer outro documento que venha a ser necessário. Como o nosso Código de Processo Civil é inovador em relação até o ano, lá no 439, 440 e 441, também fala da apresentação de documentos eletrônicos. Só deixar claro que o juiz vai apreciar o valor probante daquele documento, vai verificar como um requisito de utilização, que eu coloco até para vocês aí na tela, que é o que está estabelecido verdadeiramente no artigo 439, e é uma exigência que se faz quando se trata de documento eletrônico. A utilização dos documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade. Hoje, cada vez mais se usa o processo eletrônico como um todo, sites, então essa interação de rede social, por exemplo, é documento que você utiliza dentro do processo. Se quiser ter uma segurança maior, faz esse documento virar um documento público, por várias vezes, em questões, claro, que tem uma relevância, eu vou no cartório de notas, peço o tabelião para fazer uma escritura pública, confirmando que aquelas questões que estão nas redes sociais são verdadeiras. Por que isso? Porque muitas vezes a parte vai lá e apaga. E aí como é que você prova? E aí quando você tem uma causa que tem uma complexidade maior, por segurança, se recomendaria até fazer que aquele documento virasse verdadeiramente um documento público, buscando, por exemplo, um cartório de notas para confirmar, para dar autenticidade àquelas questões que você está tentando provar, alegar, através daquele documento. Tranquilo? Show de bola. No que diz respeito a documento como prova, conseguiu me acompanhar? Conseguiu me entender? Podemos passar para a prova testemunhal? Dá o joinha, ok, gostei aí. Sim, ok, ok, show de bola, paz e amor. Passa. Vamos então começar a falar de outra prova. Prova testemunhal. Meu Deus. Você sabe como é que é o apelido da prova testemunhal? Não conta muito para os outros, não. Tô brincando, pode contar que todo mundo sabe. A prova testemunhal, para alguns doutrinadores, ela tem um apelido verdadeiramente pejorativo, se chama prostituta das provas. Ou seja, aquela que você mais fácil manuseia. E a doutrina até fala, comenta dessa nomenclatura, desse verdadeiro apelido que a prova testemunhal recebeu. Ela é cabível no processo? Por óbvio, está lá no artigo 442, está aí na tela para vocês. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso, só quando a lei falar, não, essa determinada situação não é com prova testemunhal, você tem que ter um documento, maravilha. O juiz, ao se deparar com uma questão que envolve prova testemunhal, ele pode indeferir a prova? Sim ou não? O juiz é o presidente do processo, ele que preside a caminhada processual. E lá no artigo 443, que também já está aí para vocês na telinha, fala que o juiz vai indeferir essa inquirição da testemunha sobre fatos que já foram provados com documentos ou confissão da parte, e que só por documento ou por exame pericial podem ser provados. Tranquilo? Ah, Eduardo, mas eu quero provar com a testemunha. Não, meu filho, mas se só é só por perícia, o que a testemunha vai fazer? Até em respeito à questão de economia processual, razoável duração do processo, quando uma situação já foi provada com um documento, com uma confissão de parte, ou então só possa ser provada com documento ou com perícia, até para dar agilidade no que diz respeito à caminhada aqui processual, o juiz vai poder indeferir aquela prova. Tranquilo? Show de bola. Importante falar. Eu posso usar essa prova testemunhal para provar qualquer situação, eventualmente, dentro do processo. Observação relevante. Aqui não é igual ao processo penal. Lá no processo penal, a pessoa cometeu um crime, aí ela leva uma testemunha para provar que ela nunca fez nada, que ela tem uma fama
inabalável, uma pessoa, lá no penal é assim, aqui no civil, eu quero só deixar claro, cuidado, viu, pessoal? Ah, mas eu tô levando uma testemunha, ela ficou sabendo, que Joãozinho ficou sabendo, que Maria fez isso e aquilo, não tem, eu fiquei sabendo. Testemunha aqui tem um objetivo claro, testemunhar o que tem conhecimento. Aqui não adianta querer inventar, porque senão a testemunha pode sair do local da audiência, inclusive até presa. Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Existe uma situação que eu quero falar com vocês e que deve ser colocado um asterisco, e peço para vocês colocarem em relação à testemunha. Artigo 447. E fala que podem depor como testemunha todas as pessoas, exceto incapazes, impedidos ou suspeitos. Incapazes, menores de 16 anos, pessoas que por enfermidade ou retardo mental não têm capacidade, e o interdito por enfermidade ou deficiência mental. Impedidos, aqueles que são cônjuge, parente, até o terceiro grau de alguma das partes, salvo se envolver uma questão de direito público. Quem é parte na causa, não é testemunha também, vai depor, é depoimento pessoal, que nós falamos inclusive na última aula, não é testemunho, tranquilo? E quem intervenha em nome de uma das partes, um tutor, um representante legal de pessoa jurídica, o próprio advogado, ele não vai ser testemunha, ele vai ser, no máximo, uma pessoa que está lá depondo. Aí é depoimento pessoal. E são suspeitos, inimigo de parte, amigo íntimo, quem tiver interesse no litígio. Essas pessoas, elas em regra, não poderão realizar a participação como testemunha, tá bom? Existe a possibilidade de, quando aparecer isso, você poder contraditar a testemunha, que é questionar que aquela testemunha ou é uma testemunha impedida, ou é uma testemunha suspeita, ou é uma testemunha que tem essa impossibilidade aqui, no que diz respeito à participação por ser incapaz. Só que olha que interessante. Lá no parágrafo 5º, vem falar para a gente que essa testemunha, ela vai poder ser questionada, contraditada, e não participar como testemunha, mas ela vai participar eventualmente, sabe como que é? Como uma informante. Tranquilo? Show de bola. Detalhe, a testemunha pode negar a depor? O 448 fala situações. Quando acarretar grave dano, tanto para aquela testemunha, ou para o seu cônjuge, companheiro, parentes, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, ou por questão de sigilo, dada a questão do estado da situação ou da profissão, tá bom? Em relação à testemunha, e aí passando realmente a produção da prova testemunhal, ela é feita, em regra geral, durante a instrução do processo. Deve-se fazer um rol de testemunho, o juiz vai determinar um prazo, se junta aquele rol, depois que colocou a lista de testemunhas, não pode ser alterado, salvo se a testemunha morrer, estiver doente, ou tiver mudado de residência e não se encontra, aí a parte vai poder mudar aquela testemunha. Mas a regra geral é que não pode mudar. Fez a lista, fez o rol de testemunhas, ele tem que ser seguido, tranquilo? A testemunha vai depor em audiência de instrução e julgamento, ou então, quando não puder comparecer, por carta precatória, poderá fazer. Vocês querem, é que eu não vou aprofundar tanto nesse ponto, mas eu quero que vocês tenham uma atenção especial, e eu vou colocar um artigo, que é o artigo 454, depois vocês deem uma lida, que são casos bem específicos de pessoas que eu não vou escutar, que não vai ter que ir no fórum, não vai ter que ir na audiência para ser ouvido como testemunha. Por exemplo, presidente da República, ministro de Estado, governador, prefeito, dá uma olhada lá, uma atenção especial a eles. Eles têm essa possibilidade de serem escutados anteriormente, ou em local previamente agendado, marcado, determinado. Só que aqui, para a vida prática, eu quero que coloque o asterisco no 455. Coloquei aí na tela o caput. O que o 435 fala para a gente? O 455, perdão. Hoje,
A obrigação de intimar as testemunhas é do advogado da parte. Antigamente, quem fazia era o fórum. A regra geral é que quem prova, quem tem que intimar as testemunhas é o próprio advogado. E ele ainda tem que juntar o aviso de recebimento, comprovando que ele mandou a notificação, pelo menos 3 dias antes da audiência que aquela testemunha vai ser escutada. Tá bom? Se a parte não cumprir essa obrigação, ele pode, inclusive, não ter escutado as suas testemunhas. Meus amigos, só que tem um detalhe. Quando a testemunha é intimada e não comparece, eu poderei requerer que ela venha a ser conduzida. Pode ser feito isso? Pode. Eduardo, mas não parou com aquele trem de condução coercitiva no processo penal, viu? Testemunha aqui, se não for por conta própria, vai à força. Lá no processo penal se discute essa questão. Na civil ainda está estabelecido aqui no parágrafo 5º do artigo 455. A testemunha, quando vem a ser escutada no processo, é escutada separadamente, cada testemunha em um momento, sem a outra escutar o que um está falando. Existe a possibilidade de se fazer acareações. Nessa acareação, eu coloco uma testemunha contra outra para discutir fatos que estão controversos entre os argumentos que foram falados. Em relação à questão que envolve a discussão sobre aquele impedimento, incapacidade ou suspeição, coloquem uma observação no artigo 457, parágrafo 1º. Vou colocar aqui para vocês, ó. 457, parágrafo 1º. Tranquilo? E fala que é lícito as partes contraditar a testemunha. O que quer dizer isso? Enquanto a testemunha está se qualificando, se você notar que trata-se de uma testemunha incapaz, impedida ou suspeita, você pode questionar para ela não ser escutada. Simples assim, tá bom? O depoimento, a fala, a inquirição da testemunha pode ser gravada, registrada, e é importante deixar claro que aquele depoimento, ele é considerado um serviço público, viu? E se a pessoa não pode ter nenhum prejuízo por estar, prejuízo, por exemplo, vai ser descontado meu salário. Vai não, se é testemunha, você tem justificação. Só que tem um detalhe, não minta, porque falso testemunho é crime. Tranquilo? Fique esperto, cai na real, pelo amor de Jesus Cristo. Tranquilo? Maravilha, então. Caminhando aqui para a última prova que quero falar com vocês, vamos lá no 464, prova pericial. Para que ela serve? Em que ela consiste aqui no processo civil? A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Ela normalmente surge quando se necessita de uma análise técnica aprofundada sobre uma determinada situação. O juiz, ele vai determinar quem é o perito, salvo se as partes em conjunto nomearem o perito. De acordo com o artigo 465, as partes, no prazo de 15 dias, podem questionar que aquele perito ele é impedido ou suspeito, podem indicar assistente técnico que vai acompanhar a perícia para verificar se está sendo tudo feito, e as partes também, no prazo de 15 dias, poderão apresentar quesitos, as perguntas que querem ser escutadas. Tranquilo? O perito, sabendo que foi nomeado, em 5 dias vai ter que trazer o seu currículo, seus contatos profissionais e o mais relevante no momento processual, seus honorários. Quanto que ele vai cobrar? Pessoal, agora mesmo tive uma resposta de um perito que cobrou no processo 30 mil reais. Tem perito que cobra na perícia R$1 milhão, 2.000, 500, 600, vai depender do caso, tem que ter justificativa e as partes, inclusive, vão ter que ter 5 dias em respeito ao 465, parágrafo 3º, para se manifestar sobre aquela situação que envolve os honorários daquele perito. Eu posso virar e falar, não concordo, não tem condição para pagar. Tá bom? Detalhe. O perito vai ter que fazer a atuação mais técnica e claro possível. E ele pode ser removido.
se não seguir as ordens, prazos ou tiver falha técnica científica ao fazer a perícia, tá bom? E aí o juiz vai nomear um novo perito. No que diz respeito à perícia, o juiz vai nomear aquele perito para analisar aquela situação e responder às perguntas que foram feitas, aqui chamadas quesitos, pelas partes. O perito vai ter que cumprir os prazos que são determinados pelo juiz e pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento, ele vai ter que protocolar o laudo, a resposta, tá bom? E as partes vão ser intimadas para ter conhecimento daquela resposta, analisar, eventualmente questionar, ao ponto, inclusive, de poder requerer que aquele perito vá à audiência de instrução e julgamento esclarecer informações. Quando se trata de uma perícia mais complexa, as partes pagam também um assistente para avaliar se aquela perícia que foi feita e se tem uma lógica para eventualmente questionar caso tenham erros, tá bom? O juiz, a depender da causa, pode nomear mais de um perito. Por exemplo, eu quero analisar a questão contábil, mas eu quero analisar também se houve assinatura falsa. Pode nomear 2 peritos. Então, a necessidade da perícia é analisada pelo juiz e o perito em si, em regra geral, é aquele nomeado pelo juiz para fazer um laudo, para fazer um parecer que vai auxiliar o juiz no momento do julgamento. Tranquilo? Show de bola, então. Detalhe, nenhuma das provas é mais importante que a outra. Quem vai analisar essa questão do peso das provas para chegar à decisão é o juiz do processo. Tranquilo? Show de bola. Em relação ao conteúdo que eu queria falar com vocês, é o que nós falamos agora. Vamos, então, abordar as questões objetivas da nossa prova. Primeira delas, vamos falar da primeira questão. Caiu assim na prova para vocês. João, que é marido de Maria, ajuizou uma ação em que cobrava danos materiais em face de Carlos, que colidiu no fundo do carro de propriedade de Maria enquanto ela estava parada no sinal vermelho. Ao receber a petição inicial, qual deverá ser o ato praticado pelo juiz? E aí? João fez essa ação, todo bonito, maravilhoso, a ação cobrando uma questão que envolve um acidente de veículo, maravilha, até aí show de bola. Só que calma aí. Quem é João? João é o esposo de Maria. Maria é a dona do carro. Maria que estava dirigindo. Calma aí, João tem legitimidade? Sim ou não? Claro que não. Concordam comigo que não tem legitimidade? Ah, mas ele é esposo dela. Parabéns. Legitimidade não tem. Então, por isso, a resposta seria a letra C, indeferir de plano a petição inicial por ilegitimidade da parte que propôs a ação. Isso está onde, gente? Lá no artigo 330, inciso 2º do Código de Processo Civil. Tranquilo? Ele não é parte legítima, o juiz vai ter que indeferir aquela ação. Tá bom? Essa é a primeira questão que nós respondemos lá da nossa prova. Maravilha, então. Ficou alguma dúvida nela? Sim ou não? Vamos fazer assim, para a gente seguir. Se ficar dúvida, vocês me falam, que aí nós vamos seguindo, tá bom? Então, essa primeira era a letra C, indeferimento da petição inicial, porque João não é parte legítima. Segunda questão. Código de Processo Civil 2015 determina que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, podendo ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Existem situações em que não deverá ser realizada a citação do réu, salvo para evitar o perecimento do direito. Analisando as alternativas abaixo, marque a que não se enquadra em uma das hipóteses que não se poderá citar, salvo em caso de perecimento de direitos. Essa poderia gerar realmente uma dúvida. Mas qual que é a resposta? Letra E.
mentalmente incapaz ou quando se verificar que o citando está impossibilitado de receber citação. Por quê? Porque isso não está elencado lá no artigo 243, aquelas situações, perdão, 243 não, lá no artigo 244. Lá no 244 fala das situações que não vai se fazer a citação, mas pode se fazer para evitar perecimento do direito. Essa questão do mentalmente incapaz ou impossibilidade de receber, está onde? Está no 245. Não existe lá elencado no texto exceção. Essa pessoa não pode ser citada e não tem possibilidade de ser citada. Por isso que ela era a única que não estava em respeito àquelas situações que têm a possibilidade, por mais que seja excepcional, de se fazer a citação para evitar perecimento do direito. As outras todas estão elencadas lá no artigo 244, enquanto a questão que a alternativa que deveria ser marcada está no 245. Tranquilo? A questão, então, é porque não envolve uma situação que excepcionaria a possibilidade de, mesmo em caso raro, para evitar perecimento de direitos, fazer a citação. Tranquilo? Show de bola. Terceira questão. A petição inicial possui alguns requisitos que são essenciais. Qual dos elementos descritos abaixo não representa o requisito essencial para constar na petição inicial? Resposta dessa, letra D de dado. Requisitos da petição inicial são 7, que estão lá no artigo 319. Competência para julgar, qualificação das partes, fatos e fundamentos jurídicos, pedido, valor da causa, provas que pretende produzir e se quer ou não realizar a autocomposição. Justiça gratuita, que é a letra D, você pode pedir, caso aquela situação se enquadre lá no artigo 300 lá no artigo 98, no artigo 99 do Código de Processo Civil. Não é um requisito da petição inicial. Os requisitos estão lá no artigo 319 e até podemos falar no artigo 320, que fala dessa questão que envolve os documentos que são exigidos, tá bom? Então, por isso, a questão número 3, a resposta seria letra D de dado. Show de bola. Qualquer dúvida, vocês vão me falando aqui enquanto nós vamos seguindo, tá bom? Maravilha, então. Questão número 4. Maria teve um grande desentendimento com sua vizinha, Joana. Passados 2 meses, Maria, após pensar muito, decidiu ajuizar a ação de danos morais contra Joana. Procurou um advogado e informou a ele que Joana não morava mais na sua vizinhança e que, atualmente, o endereço de Joana é incerto, pois não se tem qualquer informação do local em que Joana se encontra. Você, como advogado de Maria, para proceder à citação de Joana, sem que tenha... Você, como advogado da Maria, como faria para proceder à citação de Joana sem que tenha o endereço da mesma, endereço certo daquela pessoa, da Joana? O que você faria? A resposta correta é a letra C. Eduardo, e o que fala para a gente lá na letra C? Meus amigos, na letra C, e até respeito ao que está estabelecido lá no artigo 256, parágrafo 2º, fala que, primeiro, em virtude de Joana se encontrar em um local incerto, eu faria o requerimento para buscar informações sobre o endereço de Joana em algum cadastro público, de serviço público, e caso não fosse possível achar um novo endereço, aí, claramente, eu estou diante de uma situação de pessoa em local incerto e não sabido, eu vou poder requerer a citação por edital. É o que está na letra C, é o que está pautado no artigo 256, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Tá bom? Show de bola. Assuntos que todos esses meus alunos da Prominas aqui do 5º período, nós tratamos em aula. Tá bom? Show de bola. Seguindo nossa jornada, seguindo nossa caminhada. Nós estamos em qual questão? Acho que é a questão 5. Deixa eu ver. 5. Joaquim ajuizou no dia 14 de 2 de 2020 uma ação de cobrança em face de Bento por um título de crédito vencido em 2 de maio de 2009. Ao analisar o processo, o juiz percebeu de plano que o título cobrado por Joaquim estava prescrito. Como juiz deste processo,
Qual será o teor do primeiro despacho a ser realizado nestes autos? Qual que é a resposta? Letra B de bola. Julgar liminarmente improcedente o pedido diante da verificação de prescrição. Onde que está isso, meus amigos? Artigo 332, parágrafo 1º. Aqui eu não estou falando de indeferimento de petição inicial. Estou falando de improcedência liminar do pedido. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência e prescrição, é o que está lá no parágrafo 1º do artigo 302, e que por isso seria a resposta correta aqui, letra B. Inclusive, foi uma questão que nós até analisamos, a questão, se não me engano, foi no primeiro trabalho discente, nós falamos de uma questão que, se não estou equivocado, era mais ou menos nesse sentido, tá bom? Show de bola. Seguindo aqui nossa jornada, questão número 6. Em relação à audiência de conciliação e mediação, descrita no capítulo 5 do Código de Processo Civil de 2015, não é correto afirmar que. Qual seria a resposta a se marcar? A letra E. Por que ela está errada? Fala assim, a pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar intervalo mínimo de 60 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Eduardo, por que isso está errado? Porque, na verdade, pessoal, o que é que verdadeiramente invalida essa nossa alternativa aqui? É o que está lá no parágrafo 12 do artigo 334. Essa diferença, na verdade, entre uma audiência e outra, não é de 60 minutos. O que está na lei é que essa diferença ela é de 20 minutos. Todas as outras situações estão de acordo com o artigo 334. Show de bola. Vamos seguir na caminhada. Tendo dúvida, vocês me mandam aqui. 7ª questão. Segundo o Código de Processo Civil, o pedido deve ser determinado, porém, existem hipóteses em que é lícito formular pedido genérico. Dentre as hipóteses abaixo, qual das alternativas não representa uma dessas hipóteses? Hipótese que poderia se pedir um pedido genérico. Então, está pedindo aqui, qual que não seria? Onde que está pedido genérico? Artigo 324, parágrafo 1º, tá bom? É o que está lá para a gente. Qual que seria a resposta? Letra E. Não está lá elencada, desde que seja adequado para todos os pedidos e tipo de procedimento. Não é uma das situações que tem pedido genérico. Pedido genérico, lembrem-se, é exceção. Pedido genérico está onde? Artigo 324. Ações universais, que não pode individualizar bens, quando não consegue já saber a consequência do ato ou do fato, ou quando o objeto ou valor da condenação depender de um ato que deve ser praticado pelo réu. Nessas situações que se pode fazer pedido genérico. Tirando isso, a regra geral que está lá no caput do artigo 324 é que o pedido deve ser determinado. Então, por isso, a letra E era a alternativa a ser marcada. Questão 8. A imparcialidade do juiz é um dos pressupostos processuais subjetivos do processo. No impedimento, há presunção absoluta de parcialidade do juiz. Analisando o CPC, marca a alternativa que informa uma situação prevista, impedimento do juiz. Que situação que seria essa? Aqui nós estamos falando de impedimento. E normalmente, quando cai impedimento, nós temos que ter muito cuidado com a questão que envolve impedimento e para não confundir com suspeição. E a resposta que aqui estaria correta em respeito ao artigo 144, inciso 6º, é a letra B de bola. A situação que informaria para a gente a questão que é uma situação prevista como impedimento. For herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Nessa situação, há impedimento do juiz, garantido, expresso, lá no artigo 144, inciso 6º, do Código de Processo Civil. Então, nessas situações, estão lá elencadas como impedimento. Ah, Eduardo,
E nas outras? As outras estariam como suspeição. As outras alternativas da questão são situações em que há sim o questionamento de parcialidade, mas como suspeição, artigo 145. Questão 9. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, executado ou interessado para integrar a relação processual. Dentre as alternativas abaixo, qual não representa um meio de citação válida contido no ordenamento jurídico? A resposta, letra E. Citação por hora quando, por 3 vezes, o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, havendo suspeita de ocultação. Eduardo, mas você estudou com a gente na sala de aula e falou dessa questão da citação por hora certa. Ela é prevista, ela é sim, a previsão dela está lá no artigo 252. Qual que é o erro? Todas as outras estão lá no 246. Para se fazer a citação por hora, é quando por 2 vezes o oficial de justiça vai no local. Aqui fala 3. 3 vezes era o que tínhamos no Código de Processo Civil de 73. Aqui no Código de Processo Civil de 2015, bastou ir 2 vezes, já pode se fazer a citação por hora certa. Tranquilo? Esse é o erro que invalida a letra E. Para fechar, a questão número 10 falava assim: marque a alternativa abaixo em que está descrita uma situação em que enseja o indeferimento da petição inicial por motivo de inépcia. Meus amigos, a inépcia, ela é tão peculiar, e nós falamos isso em sala de aula, que é uma situação de indeferimento, e que ela traz para a gente, lá no próprio artigo 330, lá no parágrafo 1º, as situações que se configurariam como inépcia. E aí, analisando a nossa questão em respeito ao artigo 330, parágrafo 1º, inciso 3º, a resposta seria a letra A. Maria ajuizou a ação de cobrança em face de João, em que, na narrativa dos fatos, ela informa que João lhe deve a quantia de R$ 10.000, atualizados em virtude do título de crédito. Ao redigir os pedidos, Maria requer que seja declarado o seu divórcio com João, em face do princípio da economia processual. O que é essa situação? Quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, aquela petição ela é inepta. É o que está na alternativa da letra A. E por isso deveria ter sido a alternativa a ser marcada. Tranquilo? Show de bola. Em relação às questões objetivas, esses eram os gabaritos e o porquê deveriam ter sido marcadas. Tá bom? Vou só encerrar a gravação nossa aqui e volto para falar com vocês que estão ao vivo. Para você que está assistindo esse encontro, muito obrigado. Seja você que está aí no Pincel Atômico da Prominas ou no meu canal do YouTube. Nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que viu essa aula. Até a próxima. Grande abraço.